Muito obrigado pela lembrança e pelos votos. Queridos, eu queria só começar já. Obrigado, Yasmin, muito obrigado, querida, pela lembrança. Eu queria começar passando essas informações, lembrando que na outra semana, sem ser a próxima, na outra, dia 27 e dia 29, nós faremos a nossa segunda prova. Né? Dia 27 está agendada aí a primeira prova, a primeira chamada, e no dia 29, a segunda chamada, matéria Crimes contra a Administração da Justiça, que nós finalizamos na última quinta-feira, e Crimes contra a Família, que nós vamos começar a ver hoje. Tá? Então, a gente vai ver hoje e na semana que vem os crimes contra a família nessas 3 aulas, repito, hoje, terça e quinta da semana que vem, e aí na outra semana, dia 27, a prova. A prova vai ter o mesmo formato, será feita da mesma forma que foi feita a primeira prova. Tá? Então, lá no AVA, vocês vão encontrar aquele módulozinho provas, quando vocês clicarem lá, vai ter, da mesma forma que havia a primeira prova, tem lá AV2, primeira chamada, AV2, segunda chamada. Baixa a prova, responde, salva em PDF e me envia de volta pelo próprio AVA. É igualzinho, não há nenhuma diferença da forma através da qual nós fizemos a primeira prova. Tá? Então, a matéria crimes contra a administração da justiça, desde lá do reingresso de estrangeiro expulso até a última aula, e a matéria que a gente vai começar a ver hoje, a partir do artigo 235 até o artigo 249, que são os crimes contra a família. Hoje, especificamente, nós vamos ver do 235 ao 239. Agora, antes da gente começar a ver cada um dos tipos penais, especificamente, eu quero que a gente converse um pouquinho sobre o que é o valor protegido nesse título, né? Que a gente possa entender exatamente qual é o valor tutelado, protegido nesse título. O que, é que nós temos aqui? Nós vamos começar a ver, e aqui só um rápido parêntese, só para a gente não esquecer, né? Vocês sabem que eu gosto muito de informá-los a todo momento. Nós invertemos a ordem das unidades, né? Lembra que eu disse a vocês que a gente começaria nos crimes contra a administração pública, depois migraríamos para os crimes contra a administração da justiça. Quando terminássemos, nós voltaríamos e aí iríamos ver as unidades 1, 2, 3 e 4. Então, nós estamos começando hoje a unidade 1 dos crimes contra a família. Depois da prova, a gente vai ver crimes contra a incolumidade pública, crimes contra a paz pública e crimes contra a fé pública. Vai fazer agora o sentido que eu queria dar a isso, vai ficar mais fácil para vocês entenderem por que eu faço essa inversão. Porque nós passamos, vejam só, todo mês de agosto, o mês de setembro todo, e metade do mês de outubro, vendo 2 unidades. Agora, praticamente nessa semana e em novembro, nós vamos ver 4 unidades. Por quê? Porque são unidades mais curtas, mais objetivas, mais rápidas. Tá? Então, a gente vai ver aí, realmente, que são unidades bem mais simples de compreensão a partir da unidade de hoje. Então, nós vamos começar hoje no artigo 235, inicia, portanto, a unidade 1.
Do artigo 235 ao artigo 249, nós temos a proteção à família, os crimes contra a família. Esse título é dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo fala dos crimes contra o casamento, o segundo, dos crimes contra o estado de filiação, o terceiro, dos crimes contra a assistência familiar, e o quarto e último, dos crimes contra o poder familiar. Então, veja, eu protejo o casamento, eu protejo o estado de filiação, eu protejo o dever de assistência que existe no ambiente familiar e eu protejo o poder familiar. Então, a ideia do legislador é gerar a proteção mais ampla, mais completa que a gente vai ter em relação a esse bem jurídico que é a família. Então, a família é o bem jurídico tutelado, protegido a partir do artigo 235. O que nós vamos ter aqui? O que é importante, efetivamente, para que a gente possa compreender aqui? É o seguinte: o conceito de família não é dado, e nem poderia, ele não é dado pelo direito penal. O conceito de família não é um conceito dado, vinculado, criado, gestado pelo direito penal. Esse conceito é elaborado pelo direito civil, especificamente lá pelo direito das famílias. E é um conceito que sofreu uma evolução muito significativa nas últimas décadas. Ele sofreu um avanço muito significativo nas últimas décadas, apesar de ainda hoje existir aí algum embate no tecido social que envolve o tema. Sandra, é do artigo 235 ao 249. Esses são os crimes contra a família, matéria de hoje das 2 próximas aulas. Então, esse conceito de família foi um conceito que foi sendo elaborado pelo direito civil, aperfeiçoado pelo direito civil, sofreu, nos últimos anos, uma mudança muito relevante, muito importante, inclusive feita até por interpretações do próprio Supremo Tribunal Federal. De nada, Sandro, fica sempre à vontade. A Constituição, lá em 88, dizia que a família era constituída por homem e mulher. E aí o Supremo Tribunal Federal, sobretudo considerando os avanços sociais, a evolução social, ele interpretou esse dispositivo através de um processo de mutação constitucional, e ele, num primeiro momento, passa a permitir e validar o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, e no momento seguinte, ele valida, inclusive há resoluções do CNJ já disciplinando a matéria, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aqui um pequeno parênteses, a gente precisa, primeiro, separar o que são convicções políticas, religiosas e etc. E, por óbvio, todos nós temos o direito de tê-las, do que é a análise do direito, a visão do direito. Então, o direito tem a missão de perceber evoluções sociais, de perceber realidades sociais e de as disciplinar. Os fatos sociais, os eventos sociais derivados aí de uma relação interpessoal vão se sucedendo e o direito tem a obrigação de regulamentá-los, de dar a eles uma forma específica. Foi isso que aconteceu especificamente com a figura, por exemplo, do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Já era uma realidade social. O que o direito faz, através dessa interpretação dada à época pelo Supremo Tribunal Federal, é simplesmente identificar essa realidade social e dar a ela uma estrutura jurídica. Aqui um comentário pessoal, tá? Quem vai falar agora não é o professor Rafael, quem vai falar agora é o Rafael. Me incomoda um pouco, me causa dificuldade de compreensão, eu não consigo entender, até tento, eu confesso a vocês que eu até tento entender, mas eu não consigo entender
Porque na sociedade em geral, e sobretudo atualmente, isso é muito evidenciado nos últimos anos, a vida dos outros interessa tanto às pessoas. Sabe assim, eu não consigo fechar isso na minha cabeça. Por que, que o outro fazer, o outro ter uma escolha política, religiosa, ter uma orientação sexual diferente da minha, ter uma escolha política, religiosa diferente da minha, por que, que aquilo me afeta tanto? Né? Eu, particularmente, não estou nem aí para a vida de ninguém, mal consigo resolver a minha, quanto mais resolver a vida do outro. Mas eu fico impressionado, e isso hoje é muito reverberado por esse clima de polarização que nós estamos vivendo, pelas redes sociais que demonstram muitas vezes uma realidade que não é, às vezes, a realidade efetiva, né? Mostra uma figura ali dentro de uma persona e etc. Então, assim, eu não consigo entender, por mais que eu tente refletir sobre o tema, por que, que me importa tanto se o fulano casou com a fulana ou com um fulano? Por que, que determinada determinada pessoa fez uma escolha religiosa tal? Se eu estou bem resolvido com a minha escolha política, com a minha escolha religiosa, isso já é suficiente para que eu esteja em paz. Eu não preciso, a todo custo, a ferro e fogo, querer impor a minha escolha religiosa a você. Então, se eu tenho efetivamente uma determinada escolha, por que, que eu preciso convencer a todos de que aquilo ali é correto? Então, eu não consigo entender a agressividade, muitas vezes, inclusive física, a uma pessoa que pensa de uma forma diferente da minha, ou que tem uma orientação sexual diferente da minha, ou que fez uma escolha político-religiosa diferente da minha. Eu não consigo entender. E a gente vive muito isso nesse mundo polarizado. Se cada um de nós se preocupasse apenas com a sua vida e tentasse se concentrar apenas na sua vida, isso seria realmente bastante produtivo. E eu tomo muito, eu admiro bastante, acho uma das vozes, talvez, maior equilíbrio, né, de maior lucidez que a gente tem no mundo hoje, independentemente de questões religiosas, mas eu gosto muito das ideias do Papa Francisco, é uma pessoa que me emociona com algumas ideias. Né? Boa noite, Vanilson, seja bem-vindo. Ele tem uma passagem muito interessante, ele estava voltando até do Brasil, primeira viagem internacional que o Papa fez foi ao Brasil, ao Rio de Janeiro, na Semana Mundial da Juventude, e durante o voo de volta a Roma, ele foi indagado pela repórter da Rede Globo, a Ilse Scamparini, qual era a posição que ele tinha sobre a presença de gays na igreja, e ele saltou com uma ideia muito interessante. Ele disse: olha, se aquela pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa que vem com boa vontade, que procura Deus, quem sou eu para julgar? Quer dizer, eu acho super interessante isso, porque o Papa, que no meu olhar, o cabo é assim com Deus, né? Tem autoridade maior do que a minha, muito para falar disso, diz quem sou eu para julgar, né? O cara tem uma visão, e a gente vê no dia a dia tantas pessoas julgando porque o outro é de um time de futebol X, é porque fez uma escolha política X, é porque tem uma religião diferente da minha, que tem uma orientação sexual diferente da minha, e o que isso traz de consequência para a minha vida particular. Então, se eu estou bem resolvido, a gente não precisa entrar em choque com a escolha do outro. Seria muito chato, né, se todo mundo pensasse igual a mim, né, seria muito Deus me livre, né, de todo mundo pensar igual a mim. Exatamente, Michele, eu não consigo resolver nem tudo que eu queria resolver, fazer tudo que eu queria fazer, e o povo dá conta de tudo isso. Então, acho que essa evolução, e o que eu estou falando aqui parece que tem uma completa desconexão com o nosso tema, mas não tem. É muito em cima do que a gente está estudando. Esse conceito de família que evoluiu, né, então hoje a gente vai ter o conceito de família em que eu tenho famílias formadas por uma mãe e um filho, famílias formadas por duas mães e um filho, por pai e mãe, por dois pais, e o direito as reconhece, né, com a mesma proteção, com a mesma tranquilidade, com a mesma eficiência. A gente tem que deixar de ter, né, essa falta de respeito, essa falta de empatia. Tem uma expressão que particularmente me incomoda bastante, eu confesso a vocês que me incomoda muito,
que é a expressão mãe solteira. Eu detesto essa expressão mãe solteira, isso me incomoda, porque para mim é mãe. Se é solteira, se é casada, se não é irrelevante, né? Ninguém fala mãe alta ou mãe baixa, ninguém fala mãe gorda ou mãe magra. Ai, fulano é uma mãe gorda, fulano é uma mãe magra. Não, fulano é mãe, né? Parece que ser mãe solteira é uma categoria inferior, etc. Então, me incomoda profundamente esse tipo de divisão. Acho que a gente tem que respeitar e tem que ver, né? A diferença é essa, Camilinha, que é, né, e quantas mães até não são solteiras e são igualmente sofridas. Então, na hora que a gente começa a ver o outro, eu convivi com um colega no tribunal, e esse colega é muito importante na minha vida, ele tem uma importância muito grande, eu já não trabalho mais com ele, mas trabalhei durante alguns anos, ele é muito importante para mim, porque ele é o meu referencial do imbecil. Eu, quando começo a pensar próximo do que ele pensa, eu vejo que eu estou me tornando um imbecil, automaticamente eu me afasto. Tem aquela galera que é até o referencial porque é uma pessoa imbecil, né? Então, ele diz que cria o filho dele, ele tem um filho de 10, 12 anos, sabendo, vejam a inteligência, né, vejam a iluminação do animal. Diz que cria, respeitando a todos, mas ele sabendo que é errado, ele respeita a todos, mas é errado que dois homens ou duas mulheres casem. Ele ensina isso para o filho, porque a religião dele diz que é errado. A religião dele é aquela que o Papa diz que não dá para julgar, mas ele julga, né? E aí o mais bacana de tudo, que eu acho uma pérola da vida desse cidadão, ele é casado com a senhora, e aí, veja só, Alice, ele não fala com a mulher em casa. Tudo que ele precisa falar com a mulher é através do filho, porque ele diz que não suporta a mulher, que só não se divorcia porque ele não quer dar o gostinho dela ficar com o apartamento e com o carro. Oi? Quer dizer, é o cara que efetivamente não entendeu nada da vida, né? Ele não entendeu absolutamente nada. Por isso que ele é um dos referenciais que eu tenho de imbecilidade, né? Quer dizer, o cara se sente melhor do que os outros porque ele é casado com uma mulher, mas a mulher é essa que ele não fala, ele não dirige sequer a palavra. É um estúpido, né? Então, a gente precisa mais do que nunca, e nós, num curso de direito, nós somos formadores de opinião, nós trabalhamos com direito é poder em determinado aspecto, a gente tem que ter essa visão, uma visão mais humana, mais empática, de maior respeito, né? Qual é, né, a autoridade moral que eu tenho para julgar a escolha que o outro fez, quer seja uma escolha política, quer seja uma escolha social, quer seja uma escolha afetiva, não tenho nenhuma autoridade. Então, vamos abrir um pouco a cabeça, e o direito, nesse ponto, aí eu volto, repito, para a nossa aula, porque o direito, ele traz, efetivamente, um traço de evolução muito interessante, né, no momento em que ele evita o tratamento não igualitário, o tratamento não equivalente. Então, para o direito, tanto é que o direito civil hoje vai usar muito mais a expressão direito das famílias do que direito de família, para nos lembrar que não existe um modelo único de família, existem modelos, no plural, de família. E aí, por que eu fiz toda essa introdução? Para que a gente possa entender que o direito penal, quando, a partir do artigo 235, vai proteger esse valor família, ele protege com toda essa visão de família tida lá no direito civil. Ele incorpora toda essa visão de família que o direito civil vai avançar. Então, aqui a gente vai aplicar todo o moderno conceito que o direito civil avançou. Então, reconhecendo o casamento entre pessoas do mesmo sexo, reconhecendo o casamento entre pessoas que são de sexos diferentes, e por aí vai. Então, repito, eu não estou aqui levantando nenhuma bandeira, a não ser uma, que é o respeito ao outro, o respeito efetivamente a qualquer tipo de diferença. Repito, para mim seria insuportável viver num mundo em que todo mundo fosse igual a mim. Eu adoro a diferença, acho legal a diferença, acho legal você conviver com o que é diferente, mesmo que você não concorde, né? Mesmo que você, muitas vezes, divirja daquilo ali. Acho que a única coisa que a gente tem que se preocupar na vida é ser reto, é ser honesto,
principalmente com a gente mesmo, né? Então, o direito penal incorpora isso, o direito penal traz esse conceito moderno e vai dizer, olha, se o direito civil assim define, assim protege, assim regulamenta a família, a gente também deve fazer a mesma coisa. Então, o valor família protegido aqui pelo título é esse valor delimitado e definido pelo direito civil. Na aula de hoje, a gente vai ver o primeiro capítulo desse título, que são os crimes contra o casamento. A gente vai ver o primeiro deles, que os primeiros capítulos, que são os crimes contra o casamento. O primeiro crime que nós vamos estudar é um dos crimes mais difíceis para que você, como advogado, construa uma tese de defesa. É um dos crimes mais difíceis para a construção de uma defesa. Eu estou falando do crime de bigamia. Para começo de conversa, eu tenho uma posição que só quem pratica o crime de bigamia é homem. Porque homem é um ser estúpido, imbecil. Mulher é um ser muito inteligente, muito vivaz, muito antenado com tudo, e eu não acredito que mulher pratique esse crime. Para mim não tem a menor possibilidade da mulher praticar, porque a mulher é safra, né? O homem que é um ser imbecil, jumento, comedor de capim. Então, apesar de não ser um crime próprio, ele é um crime comum, na prática é um crime que a gente vai ver muito mais o homem praticando do que a mulher. Mulher é um ser evoluído em todos os sentidos. Mulher tem uma coisa sensacional, e aqui quando diz mulher, é qualquer mulher, é a sua esposa, é a mãe, é a irmã. Quando a mulher diz assim, não faça, não, eu acho que você não devia fazer. Eu cheguei numa idade da minha vida, eu cheguei numa condição da minha vida, já quase sem cabelo, minha testa gigante, de tanto cabelo que eu já perdi, que eu já nem teimo mais. Quando a minha esposa diz, não faça tal coisa, eu já nem, eu deleto aquela ideia. Tá? Eu não tento mais fazer. Antigamente eu não tentava, hoje já não tento mais. Por quê? Porque se ela disse que para não fazer, e aqui, eu repito, vale qualquer mulher, sua mãe, sua esposa, sua namorada, sua filha, não vai dar certo, isso é absolutamente claro que não vai dar certo, né? Na hora que ela disse, não, eu não faria, aquilo ali conspira, todos os astros do universo se alinham para que não dê certo. Então não tem nenhuma possibilidade daquilo dar certo como você queria, né? Vou bater um papo com meu amigo Tarsi, Camilinha. E o que acontece? Obviamente não vai dar certo. E o que vem depois? O que vem depois? Você fez. Eu disse para não fazer, você fez. Não deu certo. O que vai vir depois? Não, não é o eu te disse. Tem uma coisa pior. Não, tem um pior do que isso. Tem uma coisa pior, Camilinha. Michele, é assim, Yasmin, é o sorrisinho, né, de satisfação, assim, aquele sorriso assim de. Tá? Aquela coisa vitoriosa, né? Não precisa verbalizar. Porque na hora que você verbaliza, você permite o diálogo. E na hora que você permite o diálogo, você tem que se confrontar com algum tipo ali de argumento. Quando você não verbaliza, né, silencia, só aquele sorrisinho de superioridade, de vitória, né, de, olha, pô, eu sabia, não tinha nenhuma chance de estar certo. Então, é por isso que eu acho que o crime aqui, especificamente, é um crime tipicamente masculino, né, porque o cara tem que ser muito imbecil para praticá-lo. Por quê? Olha como esse crime é um crime difícil de construção de defesa, né? O que vem nesse crime? Contrair alguém sendo casado, novo casamento. Então, a primeira coisa que a gente precisa definir aqui no crime de bigamia. O que está em jogo aqui é apenas o casamento. Então, o cara casou formalmente, e aí ele vem e ainda na constância daquele casamento, aquele casamento não foi desfeito, não foi desfeito pela anulação, não foi desfeito pelo divórcio, não foi desfeito pela morte de um dos agentes, aquele casamento ainda está rígido, está íntegro, ele vem em casa novamente. Por que é tão difícil se construir uma tese de defesa para a bigamia? Porque eu tenho uma prova documental feita pelo próprio agente criminoso
ele assinou o livro lá no cartório dizendo que estava casando, e eu tenho uma outra prova, também documental, também feita pelo agente criminoso, onde ele também assina dizendo que está casando. Veja, eu tenho dois elementos de prova, materiais, documentais, ambos produzidos pelo agente criminoso. É muito difícil você desconstruir essa prova material em relação a isso. Tanto é que a tese clássica de defesa é tentar anular o primeiro casamento, porque aí se eu consigo anular o primeiro casamento lá no juízo civil, com base em algum erro de vontade, erro de formalidade em relação a isso, a gente vai ter efetivamente aquela estrutura que é a anulação do primeiro casamento. Aí é a matemática. Veja só, é muito difícil você ter esses dois elementos de prova. Você tem uma prova aqui, uma prova acolá, ambas suficientes para caracterizar o crime, ambas produzidas pelo agente criminoso. Então, normalmente a tese de defesa é no sentido de desconstruir, né, desconstruir efetivamente a ideia do primeiro casamento. Eu vou tentar anular o primeiro casamento. Porque aí se eu anulo o primeiro casamento, desaparece esse, fica só um, não tem crime. A Alice pergunta o seguinte, professor, uma dúvida. Uma famosa aí era casada nos Estados Unidos, depois casou no Brasil, e agora ela está meio numa briga na justiça por conta do dinheiro, pois o marido dela no Brasil não quer uma parte da empresa dela. Aí ela agora está querendo anular esse casamento, alegando que já era casada, mas não deu certo o divórcio nos Estados Unidos e se casou assim mesmo no Brasil. A chance dela de responder por bigamia é aquela Mayra não sei o quê, que era casada com aquele Arthur não sei das quantas, né? Aquele que pegou metade do Brasil. Pelo que eu vi, Alice, a argumentação é essa, e eu acho que é furada, tá certo? Porque, veja só, é muito interessante como as pessoas pensam, elas não conseguem, muitas vezes, associar que aquilo que ela faz no dia a dia pode trazer uma consequência para ela. Sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo, de uma superexposição através das redes sociais. Então, pelo que eu entendi, Alice, do teu relato, eu tinha visto essa notícia agora essa semana, ela foi casada nos Estados Unidos, parece que nunca se divorciou lá, né? Veio ao Brasil e aqui casou novamente com o Arthur, não sei das quantas. E ela brigaram, né, 500 vezes, aí, não sei o que, aquela coisa toda, e ele parece que quer uma parte do patrimônio dela. Aí a alternativa que ela encontrou, que é uma alternativa genial, né, é dizer que o casamento aqui não, o casamento dela com ele não é válido, porque ela teria casado nos Estados Unidos e parece que ela iria tentar validar o casamento dela nos Estados Unidos e no Brasil. Eu não sei por onde é mais imbecil a ideia. Primeiro, ela validar uma coisa que ela própria já declarou que não existiu, né? Ou melhor, não existe mais porque ela já está separada, pelo menos de fato, daquela pessoa. Para validar aqui, não é só a vontade dela, ela vai precisar do outro que ela foi casada nos Estados Unidos. E segundo, a relação que ela tinha com ele era uma relação completamente pública, literalmente pública, porque é alimentada por 500 mil fotos das redes sociais. Então, ela claramente aqui vai praticar um ilícito civil, ela está criando aqui uma situação para ludibriá-lo e, de alguma forma, tirar potencialmente algum direito dele. Agora, a rigor, até agora, Alice, ela não cometeu o crime de bigamia. Por quê? Porque o casamento no exterior, ele não é válido no Brasil enquanto ele não passar por um processo de validação de reconhecimento. Então, para as leis brasileiras, dentro do que é válido nas leis brasileiras, ela só casou uma vez. E ela não vai conseguir validar o outro casamento, porque para a lei brasileira ela já está casada. Ela já foi casada originalmente. Para o direito brasileiro, o primeiro casamento é o casamento que ela fez com o Arthur, não sei das quantas. Ela não vai conseguir validar o outro aqui no Brasil por conta, repito, de já estar casada. Né? E se o fizer, é como se ela estivesse praticando o crime de bigamia, sim, caso ela viesse a fazer isso.
Tá? É por isso que eu digo, eu não sei de onde é que está a ideia mais idiota possível em relação a esse tipo de solução. Não para em pé, não fique em pé esse tipo de raciocínio. Tá bom? Então, veja, a caracterização da bigamia se dá, repito, quando há dois casamentos, por óbvio, com pessoas diferentes. O que eu estou falando por óbvio? Um colega meu, há um tempo atrás, me relatou um fato que é o seguinte: os pais dele, casados há décadas, casaram no interior do estado, há tempos atrás, década de 60 do século passado, perderam a certidão de casamento, o cartório lá na cidade parece que não existe mais, foi desmembrado, aquela loucura toda, e eles resolveram casar de novo em Fortaleza para ter um documento de que são marido e mulher. Nesse caso, não haverá bigamia, porque eles casaram novamente, mas casaram com a mesma pessoa. Então, o crime de bigamia é quando eu casado, existindo um casamento válido, eu caso com outra pessoa. Aqui, muita atenção. Não se aplica na bigamia qualquer raciocínio em relação à questão da união estável. Se eu sou formalmente casado ainda com a pessoa e vivo em união estável com outra, não há crime de bigamia. Bigamia, portanto, é casamento aqui, casamento aqui. Dois atos formais com as regras do direito civil de casamento. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa definir. Aquele terceiro que casa com o agente bígamo, né? Sandra, tem inclusive um programa, estava até comentando com a minha esposa, naquele canal TLC, que é um canal que só tem programa de doido, né? O canal só tem programa de doido, cada programa mais doido do que o outro. Uma do povo que casa, conhece a pessoa enquanto a pessoa estava presa e casa quando a pessoa sair da prisão. É uma loucura absoluta. E um deles é muito comum no modelo americano, em algumas comunidades americanas, que é um cara que é casado com 4 mulheres. Parece que é um marido e 4 esposas, um nomezinho assim do programa. É surreal o programa. Repito, isso em algumas comunidades americanas é aceito. E aí, Sandra, um cara que consegue ser casado com 4 mulheres e administrar isso, esse cara devia ser presidente da ONU. Esse cara devia resolver o conflito árabe-israelense. Né? Esse cara celebra a paz entre judeus e palestinos com uma facilidade tremenda. É um talento que o cara tem, o cara conseguir ser casado com 4 mulheres e viver bem em harmonia. Esse cara é um semideus, deveria ser aproveitado efetivamente para celebrar a paz do mundo. Né? Missão de vida do cara, fazer a paz mundial. Pronto, não tinha mais o que aproveitar, porque é uma loucura. Né? Então, ainda não se admite no Brasil, Sandra, existem discussões no âmbito do direito civil, chamado poliamor, né? Mas o direito ainda não reconhece. Por que eu coloco ainda? Porque o futuro aí a Deus pertence, mas ainda, efetivamente, a gente não vai ter o reconhecimento dessa figura. Né? Repito, no direito estrangeiro, nós vamos ter em relação a isso. Sandra, é uma coisa de louco, eu não sei como é que ele consegue. Né? Então, queridos, vejam só, a bigamia se caracteriza nesse porte quando eu tenho efetivamente 2 casamentos simultâneos. Não se aplica a união estável em hipótese alguma. O parágrafo único do mesmo artigo 235 fala o seguinte: aquele que não sendo casado contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Por que foi necessário a inclusão desse parágrafo único? Imagina que o João casou com a Maria, certo? Enquanto estavam casados, ou seja, sem que houvesse formalmente a cessação, a finalização daquela relação, pelo divórcio, pela anulação, pela morte, ele casou com a Joana. Então, o João está casado com a Maria e vai e casa com a Joana. Eu, durante todos esses anos em que atuo no direito penal, eu só vi um processo sobre bigamia, que eu tenha visto, foi no século passado, quando eu era estagiário da Defensoria Pública, nós atendemos isso, atendemos um réu processado por bigamia. A ação penal, lembrando, é pública incondicionada. E o mais legal desse caso, eu nunca vou esquecer, o poder do amor, né?
O cara era casado com uma senhora, e na constância desse casamento casa com uma senhora 2, certo? Vira réu por bigamia. Nós, a defensoria, eu e o defensor que era meu orientador de estágio, éramos responsáveis pela defesa dele. Quem acompanhava o réu nas audiências era a primeira esposa, veja o poder do amor. E ela dizia pra gente, dizia, não, foi aquela bicha velha que forçou ele a casar. Ele não queria casar, não, isso é um banana, doutor. Aí o pobre rei, sabe aquele réu que calado tá errado? Né? Aquele coisa assim, isso é um banana. Só casou porque a outra brigou. A culpa é dela, não é dele não. Isso é um imbecil. Eu achava bacana porque tinha muito amor ainda. Você percebia, né, um tratamento amoroso entre eles. E o miserável, acho que a condição para que a primeira continuasse com ele era ficar calado 100% do tempo. E aí não tinha muito o que fazer. De fato, havia uns 2 casamentos. Na verdade, nós trabalhamos aí na tese de defesa muito mais para a diminuição da pena, fixar a pena no mínimo, etc. Agora veja, João casado com a Maria. Aí o João vem em casa com a Joana. A Joana não necessariamente sabia desse casamento anterior. Se ela não sabia, por óbvio, a conduta dela é atípica. Agora, se ela sabia e quis casar mesmo assim, aí ela tem um dolo e entra no parágrafo 1º. Por óbvio, caberá à acusação fazer a prova disso. Né? Por óbvio, cabe à acusação fazer a prova em relação a isso. Não há outro caminho que a gente não tenha que não seja esse caminho próprio da acusação. A gente vai ter, efetivamente, que visualizar aqui a acusação como um elemento que vai provar que aquele terceiro... Mas por que houve a necessidade desse dispositivo? Porque o terceiro, nesse meu exemplo, a Joana, ela só casou uma vez. Então, veja, João era casado com a Maria. Aí o João vem e casa com a Joana aqui. A Joana só casou uma vez. Ela não casou 2. Só casou uma vez. Mas por que ela responderá também pela bigamia? Porque ela sabia da condição do outro de bígamo. Tá? O parágrafo 2º do 235, ele vai falar aquilo que eu já falei agora há pouco, né? Anulado por qualquer motivo o primeiro casamento ou por outro motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Então, veja, 2 casamentos, essa é a acusação, esse é o crime. Se o primeiro casamento, lá no juízo civil, é anulado por um erro por um vício de vontade, por um vício de consentimento, por um vício de pessoa, não importa. Se o juízo civil anulou, claro que a competência para anular é do juízo civil. Desaparecerá o crime, obviamente. Aí é matemática, né? Se é bigamia, são 2 crimes, e um dos crimes desapareceu, ficou só um. Não tem mais tem só um crime em relação a isso. Uma última coisinha ainda em relação à bigamia. Quando você casa, muitos de vocês sabem disso, uma das formalidades que eu preciso observar no cartório para a formalização do processo de casamento no Brasil, o processo de casamento é feito no cartório, quem celebra o casamento, em regra, é um juiz de paz, né? Pode ser um juiz de direito, em alguns casos, mas, em regra, é um juiz de paz. É diferente, por exemplo, do modelo francês, o casamento é feito pelo prefeito, é diferente do modelo americano, que tem uma maior liberdade de pessoas que podem celebrar o casamento. O modelo brasileiro é um juiz de paz, nomeado pelo Estado, ou um juiz de direito também tem esse poder. Então, eu faço toda aquela tramitação do processo no cartório, e uma das formalidades exigidas é que aquele processo tenha 2 testemunhas. Então, eu tenho os noivos, né, que estão ali casando, e eu tenho que apresentar 2 testemunhas. Essas testemunhas serão testemunha de que aquelas pessoas que estão ali buscando o casamento não têm nenhum tipo de impedimento para casar, elas estão livres para casar. O Código Civil exige essas 2 testemunhas. No caso de você casar com um estrangeiro, no meu caso, né, minha esposa é estrangeira, você precisa de 3 testemunhas. Então, a função dessa testemunha é dizer, olha, eu conheço os 2 e não há nenhum impedimento para que os 2 casem. Agora, imagina que aquela testemunha saiba que um deles é já casado, portanto,
aquela testemunha sabe que um deles já é casado, e mesmo assim declara falsamente de que não há nenhum tipo de impedimento. Essa testemunha, muita atenção a isso, não responderá pelo crime de falso testemunho que nós já estudamos lá no artigo 342. Responderá como partícipe, como participação no crime de bigamia. Então, o João e a Maria querem casar, eu sou convidado como testemunha, eu sei que o João é casado, e vou lá e digo, não tem nenhum impedimento para casar, não, pode arrochar aí. Eu não estou praticando crime de falso testemunho, não. Estou praticando crime de bigamia na modalidade de participação. Tá? Muita atenção a isso. Claro que se eu, como testemunha, não sabia daquele casamento anterior, nem tinha como fazê-lo, minha conduta é completamente atípica. Eu pergunto a vocês, sobre o 235, existe algum tipo de dúvida ainda? Podemos avançar para o 236? Professor, dá para o senhor repetir só essa parte aí da testemunha? Só para colocar claro, o Sandra. crime, por favor. O que acontece, Sandra? Eu preciso dessas duas testemunhas para que declarem que aquelas pessoas estão livres e desembaraçadas para casar. Se essas pessoas sabem que tem algum tipo de impedimento para o casamento, no caso, o casamento anterior, e declaram que não há impedimento algum, sabendo que um deles é já casado, eles responderão pelo crime de bigamia na modalidade participação. Não respondem pelo falso testemunho, mas respondem pelo crime de bigamia na modalidade participação. Ficou claro, Sandrinha? Então, a tipificação criminal daquele que mente, escondendo, negando, né, a existência de impedimento, é essa. Vamos ao 236, né? Diz aí o 236, induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Contrariar casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não lhe seja casamento anterior. Então, percebe o seguinte, se eu caso enganando uma pessoa, e por que eu estou enganando? Ou por um erro essencial, ou por um impedimento. O que é um erro essencial? Eu estou escondendo, por exemplo, daquela pessoa uma informação importante sobre a minha pessoa. Então, eu escondo uma informação importante e essa informação poderia fazer com que a outra não casasse comigo. Por exemplo, imagina que o cara casa com uma pessoa e ele esconde dela que ele tem uma condenação criminal, ou ele esconde que ele tem uma doença terminal, ou uma doença hereditária, ou uma doença incurável. Então, tudo isso é motivo que pode levar à anulação do casamento civil e caracteriza o crime do artigo 236. Então, o crime aqui é quando eu deixo de relatar, deixo de informar com a pessoa com quem eu estou casando um determinado erro essencial sobre mim. É como se a pessoa não soubesse, de fato, quem eu sou. Ela não sabe que eu tenho condenação transitada em julgado, ela não sabe que eu tenho uma doença grave, uma doença terminal, uma doença incurável, uma doença hereditária. Eu estava dando essa aula há uns anos atrás, na Unifor, e um colega de vocês me contou uma história. Eu quero só deixar claro o seguinte, eu vou retransmitir a história do jeito que eu ouvi, eu não tenho culpa, não vão jogar pedra em mim, estou só aqui, eu podia estar matando, podia estar roubando, estou só querendo dar aula. Tá? Então, eu vou transmitir a história como eu a escutei em sala de aula lá no Unifor. Rafael, ela é verdade? Não sei. Rafael, ela pode ser verdade? Pode, porque tudo no mundo pode ser verdade. Eu cheguei num ponto que tudo pode ser verdade. Né? Depende do grau, Silvio, de situação financeira. Pode incluir também. Tá? Porque a situação financeira tem um reflexo aí, por exemplo, para a sucessão dos filhos, então tem uma série de questões. Vai depender muito do caso concreto nesse aspecto. A história que eu tenho para contar para vocês é a seguinte. Me dizia, professor, foi um amigo dos meus pais que com ele aconteceu isso. Esse rapaz tinha casado com a moça, casaram. Na noite de núpcias,
a noiva disse: eu preciso lhe fazer uma revelação, preciso contar algo sobre mim que você não sabe. O que era o algo? O que era a revelação? Ela não tinha uma perna. Ela não tinha uma perna. Só que ela só foi revelar isso na noite de núpcias, porque ela achava que se falasse antes, ele ia deixar de casar com ela, não ia querer casar com ela e etc. O que é uma tolice, né? Quando a pessoa ama, vai querer casar. Ele não queria nem a moça para andar de bicicleta, nem jogar futebol, queria para casar. Então, esse é o fato. Eu imagino a cara do cidadão dizendo: eu preciso lhe revelar uma coisa, o que é não ter uma perna. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso, porque provavelmente esse cara exatamente, Sandra, esse cara seria o cara mais respeitador da história da humanidade, né? Seria o cara mais respeitador da galáxia e adjacências, né? Ou o cara mais desatento do mundo. Então, eu não vou botar minha mão no fogo que isso seja verdade. Agora, que o mundo é esquisito, né? O mundo é loucura, 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 como diria Luciano Huck, Vamos supor que isso seja verdade. Sem dúvida, Gilberto. Imagina ela entrando no casamento e pensando: como é que eu vou dizer para ele que... Né? Eu, se fosse ela, teria dito: meu filho, eu tenho duas coisas para lhe dizer. Uma coisa é que eu vou morrer daqui a 2 dias. Então, doença grave. E a outra coisa é que eu não tenho uma perna. Ele fica: não acredito, você vai morrer. Não, na verdade, a primeira é mentira. Pronto, e arrochava. Passava de boas. Né? Não precisava descer nesses detalhes. Então, dentro dessa lógica, vamos, por exercício acadêmico, tomar como verdade essa informação. Seria um exemplo de erro essencial. Agora, olha o detalhe aqui. Quando acontece um desses erros, vamos imaginar que a pessoa não sabia que casou com uma pessoa que tem uma condenação criminal ou que tem uma doença incurável, grave. Esse casamento não é nulo. Esse casamento é anulável, porque dependerá da vítima, ou seja, do cônjuge enganado, oferecer uma ação civil de anulação. E vejam, deixa eu só transcrever de novo o que nos diz aqui o parágrafo único desse artigo. Ele vai criar uma modalidade chamada ação penal privada personalíssima. Sandra, segundo o relato, ele não teria pedido. Diz que não, que ia ficar com ela mesmo, que não tinha problema, que a amava com ou sem perna, né? O que é um verdadeiro amor, né, Sandra? Ou seja, o que é uma perna, né? Não tem aí, não é por isso, né? Tem gente que ama a gente sem cabeça e sem coração, não vai amar porque não tem uma perna. Isso é uma tolice, né? Então, veja, o parágrafo único do 236 cria a única hipótese que nós temos atualmente no Brasil, que é a ação penal privada personalíssima. Na ação privada, aquela que é do ofendido, quando o ofendido morre, o direito de ação é transmitido aos sucessores. Então, o ofendido que tem o direito de ação privada, se ele morrer, segundo o artigo 31 do Código de Processo Penal, esse direito é transmitido ao cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Então, essas 4 pessoas recebem, por sucessão, um direito de ação. No caso específico do parágrafo único do 236, nós temos o único exemplo na legislação penal brasileira de ação penal privada personalíssima. Então, veja o que diz o parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado, só dele, ou seja, se o contraente enganado morrer, morre com ele a ação penal. E não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Então, João casou com a Maria. A Maria descobre que o João tinha uma condenação criminal que nunca falou para ela. Ela resolve ingressar com uma ação civil para anular o casamento. O casamento é anulado. Transita em julgado. Aí ela pode ingressar com uma ação criminal contra ele para responsabilizá-lo aí pelo crime do 236. Tá? O crime do 237, ele é parecido, mas ele tem uma nuance diferente. Ele tem aí contrair casamento conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. Veja que o 236, eu falei que o casamento não era nulo, ele era um casamento anulável. Ele não é um casamento nulo.
ele é anulável, né? Ele não será nulo nesse sentido. Com base nessa lógica, o que é que nós temos no 237? Aqui, os dois que casaram sabem de que há um impedimento absoluto. Por exemplo, o mais didático desses impedimentos: a sogra não pode casar com o genro, o sogro não pode casar com a nora ou com o genro, a sogra não pode casar com a nora ou com o genro. É por isso que se diz, né, que o vínculo com sogra e sogro nunca é desfeito. Na verdade, não é bem isso. Com o fim do casamento, todos os vínculos são desfeitos. Mas segue esse impedimento porque há aqui uma proteção da sucessão. Né? Então, imagina que o João e a Maria são casados. Aí o João se divorcia da Maria e casa com a mãe dela. E como é que fica o filho que ele teve com a Maria, o filho que ele teve com a sogra? Aquela pessoa será tia e irmão. Então, há uma dificuldade em relação a isso, e por força disso, por conta disso, nós vamos ter efetivamente a proteção a esse determinado tipo de figura, e aí, consequentemente, insisto, a gente vai ter um impedimento absoluto. Então, se eles casam, eles praticam o crime do 237. Então, veja, diferente do 236, que há alguém enganado, no 237 não tem ninguém enganado. A proteção, Camilinha, é a sucessão, né, aos filhos, a relação que esses filhos teriam. O cara seria tio e irmão, né? Então, geraria aí uma confusão, não apenas patrimonial, mas uma confusão nas relações familiares. Então, é por isso que o Código Civil não autoriza o casamento dentro desse cenário. Então, veja, diferentemente do 236, onde eu tenho no 236 efetivamente a existência de alguém que está enganado, no 237 não temos isso. Sandra, os principais são esses, né? São parentes nessa natureza. Tios, sogro e sogra com genro e nora, e etc. O 238, ele também causa uma figura de simulação. O que é que eu tenho no 238? Atribuir-se falsamente autoridade para celebrar o casamento. Acabei de falar para vocês, no direito civil brasileiro, quem Silvio, não, porque ela não teve a formalização do filho adotivo. Ela não casa, ela teve uma relação ali, mas ela não chega a formalizar a ideia de que é uma relação de filho e mãe. Né? Se tivesse, ela praticaria sim um crime. Mas me parece que houve ali uma criação, mas uma criação informal. Não houve a formalização disso, sabe, Silvio? Até porque aquele caso é tão estranho, né? São tantas coisas, a começar aquela cabeleira dela, que me dá um pouco de medo, tem tantas questões ali que envolvem aquele caso que é muito delicado. Mas é só eu que tenho medo daquilo, você não tem não, né? Beleza. Mas, ao que me consta, parece que realmente teve essa... É como se ela tivesse, usar uma expressão bem antiga, pegado para criar, né? E depois se relacionou e etc. Mas não houve a formalização, até onde eu sei, da adoção. No 238, portanto, atribuir-se falsamente a autoridade para total, Levi. Aquilo ali é sinistro total. Então, o que a gente tem? No direito brasileiro, quem faz casamento ou é juiz de paz, que é nomeado pelo Estado, ou um juiz de direito. Então, se eu me atribuo poder para fazer casamento sem o ter, tanto sem ser juiz de paz, sem ser juiz de direito, eu estou cometendo o crime do 238. Existe um tratamento que o direito civil dá, o chamado casamento putativo. O que é o casamento putativo? Não é dessa pessoa que vocês estão pensando aí, não. Casamento putativo é quando os noivos, de boa fé, pensam estar casando, mas a pessoa que está celebrando o casamento não tem autoridade para fazê-lo. O direito civil tem uma fórmula para, caso os noivos decidam, manifestem o interesse de fato ratificarem aquilo ali, o direito civil valida esse casamento de forma retroativa. Tá? Então, o João e a Maria casaram. Eles não sabiam
que a pessoa que celebrou o casamento não tinha autoridade para isso. Essa pessoa responde pelo 238. Mas para o direito civil, eles não precisam casar de novo. O que, é que o direito civil faz? Como eles estavam de boa fé, ele valida aquela data como sendo a data de casamento. Isso tem uma série de efeitos patrimoniais, sucessórios e etc. Tá? E o último dos crimes é o crime do cara, é um mala, né? Um fela mesmo. Veja aí o 239. Simular casamento mediante engano de outra pessoa. É o cara que cria uma situação para que aquela outra pessoa imagine, entenda que está casando, quando na verdade não está. Né? Ele cria aí uma figura como se tivesse casando, coisa que na verdade ele não está casando dentro daquela determinada situação. Eu tenho um primo, a gente brinca muito na família, que a minha tia queria, porque queria que ele casasse, de fato casou, ele há muitos anos casado, mas a gente brincava de que o casamento seria surpresa para ele. A minha tia dizia, olha, faça aí veste uma roupa, a gente vai ali, chegava lá, casava o cara. Aqui é o contrário, é o cara que cria uma situação, ele ludibriou, sabe? Aquela história, o cara não quer casar, mas ele cria ali um cenário, ele cria ali um evento para enganar ali aquela noiva ou aquele noivo, como se ele estivesse casando, quando na verdade aquilo ali é uma encenação, é um ardil, é um mero elemento fake, casamento fake em relação a isso. Tá? Agora, desses crimes que nós vimos hoje, de longe, o mais importante é o crime de bigamia. Tá? Então, assim, o crime de bigamia de longe, o mais importante desses crimes. Tá bom? Queridos, eu vou só fazer aqui a chamada de vocês, rapidinho, por gentileza, não saiam agora. Eu estou terminando aqui a chamada, só mais um minutinho. Meus queridos, alguma dúvida? Né? Eu queria agradecer as palavras de vocês de parabéns a mim.
E agradecer a oportunidade de ser professor de vocês. Para mim é uma alegria muito grande. Nada profissionalmente me dá tanta satisfação quanto o magistério. Eu sou muito feliz no magistério. Muito obrigado pelas palavras de vocês. Obrigado por terem me escolhido como professor, né? Na Unifor a gente tem várias opções. Tem melhores nesse nosso horário, mas eu fico muito feliz pela escolha que vocês fizeram. Tá bom? Muito obrigado. Alguma dúvida, alguma coisa? Professor, eu estou com outro e-mail, meu nome é Fernanda Lobo, mas está aparecendo Roberto, eu acho. Fernanda, já coloquei aqui a sua presença. Fique tranquilo. Colocou? Obrigada, professor. Nada, querido. Tá? Então, muito obrigado pelas palavras de vocês. Um excelente final de semana para vocês. Repito, semana que vem a gente vai continuar com os crimes contra a família e com isso a gente termina a matéria da prova, matéria dessa prova que vai ser no dia 27, tá bom? Um beijo grande a todos vocês. Até a semana que vem. Dia 27, ó.